Olá pessoal, estamos então iniciando a terceira e última parte desse módulo que fala sobre recaída e prevenção de recaída. Essa é uma parte mais prática, inclusive, em que a gente vai tratar aí da bendita recaída, né, do o que fazer caso ela aconteça. Então coloca um monstro aí na sua tela para te assustar e também para representar, né, através dessa imagem, o que a recaída significa, muitas vezes, para quem está em recuperação e para as famílias que estão em recuperação. Um monstro desconhecido, do qual todos têm muito medo, às vezes preferem não falar sobre, e não falando sobre, temendo, não conhecendo, realmente se torna um monstro. Então, para que esse monstro possa ser vencido, ele precisa ser conhecido, enfrentado, reconhecido, e nós precisamos falar sobre ele. Não pode ser um tabu dentro da caminhada de recuperação, dentro da família que está sofrendo com a dependência química. Não pode ser um tabu. Esse monstro precisa ser conhecido para que ele possa ser derrotado da forma correta. Então, diante desse monstro, né, surge aí essa baita pergunta: o que fazer, povo de Deus? Eu, que retornei ao uso, ou eu, familiar, que estou vendo quem eu amo retornando ao uso? Ou eu, família, que estou recaído num comportamento nocivo, autodestrutivo para mim e para minha família. O que fazer? Desesperar-se? Será que essa atitude, esse descontrole vai me ajudar? Julgamento? Julgar a pessoa que retornou ao uso? Ou a mim mesmo, culpar-me, culpá-lo, procurar culpados, apontar o dedo, isso aconteceu por causa disso, jogar na cara, são atitudes que ajudam, será? Discutir, quebrar o pau, quebrar copos, a televisão, xingar, seu ordinário. Será que isso tudo vai ajudar? Então nós estamos aqui pensando com essas imagens, né? Já digo para vocês, no que não fazer em caso de recaída. Essas são atitudes que não vão te ajudar. Autopunir-me? Medo, vergonha, descontrole e risco de vida. Tudo isso aí compõe emoções, comportamentos diante da recaída. Alguns deles a gente pode, aos poucos, ir aprendendo, descartando eles, deixando eles de lado. Outros precisam ser reconhecidos, como essa autopunição que me martiriza por dentro. É uma arma que eu coloco na minha cabeça e me paraliso com isso. Porque quem consegue se movimentar com uma arma na cabeça? Quem consegue dar passos? O medo, a vergonha, o descontrole, a raiva, tudo isso, o sentimento de culpa, precisa ser reconhecido. Para que daí eu possa também me perguntar novamente, o que fazer? E aí, dando algumas dicas práticas, é importante que você saiba que você que voltou ao uso, o padrão de pensamento negativo desenvolvido pelo uso vai tentar te afastar da recuperação. E aí podem surgir pensamentos como esse: tratamento não funciona para mim. Ou vou usar por mais uma vez, mais uma semana, mais um mês. Só agora. Só essa lata. Só esse cigarro. Só mais essa pedra. Depois eu volto. Não foi culpa minha.
se não fosse pela minha esposa, que estava me vigiando demais, se não fosse pelo meu chefe, não foi culpa minha. Se não fosse pelos meus filhos, se eu puder não usar por uma semana, eu ficarei bem. Esse é um outro pensamento. Então eu estou num processo ali de autodestruição, faz um mês que eu estou usando, e eu penso, se eu puder não usar por uma semana, eu vou ficar bem. Então, todos esses pensamentos, eles vêm da droga, da dependência, falando na sua cabeça. Tudo isso são ideias aí da própria adicção, do próprio vício que vai lançando na tua mente. É um sistema de pensamentos, um conjunto que conduz e que é alimentado, é sustentado para que o uso se mantenha. Então existe um conjunto de pensamentos, de atitudes que vão tentar te manter no uso. E isso tudo é muito particular sempre. Eu estava aqui falando de algumas ideias, né, gerais, que podem aparecer, mas eu pessoalmente tenho um sistema de pensamento, de crença, de atitudes que vão tentar o máximo possível me manter no uso. Eu preciso reconhecer tudo isso, eu preciso entrar em ação para que eu possa interromper esse ciclo. E em caso de recaída, o que eu posso fazer? Vou colocar aí na sua tela para você acompanhar comigo. Em primeiro lugar, pedir ajuda. Uma ajuda externa é sempre favorável, ainda mais quando o clima está tenso, as emoções estão fervilhando. Procurar um membro da família ou um amigo, procurar um grupo de mútua ajuda, procurar ajuda profissional e ou tratamento, mudar padrões negativos de pensamentos, desenvolver habilidades que ajudem a lidar com o craving, a fissura, né? Então, eu vou sofrer com a fissura da droga. Então, o que eu vou fazer na hora que a fissura bater? Porque ela não vai desaparecer, ainda mais dentro de um processo de recaída. Eu posso ter fissuras muito fortes. E o que eu vou fazer nesse momento e como eu vou instruir as pessoas que estão ao meu redor para me ajudar? Fazer uma desintoxicação e no tratamento, caso eu opte por voltar para uma casa de recuperação, eu volte a frequentar o CAPS, eu preciso fazer uma avaliação honesta, transparente e completa da recaída, passo a passo, com ajuda e orientação. A recaída não pode ser negligenciada. Então, eu estou voltando ali para o tratamento, eu preciso avaliar honestamente, de forma muito transparente e completa, essa recaída que aconteceu para eu aprender. Eu voltar para o tratamento e não abordar todos os fatos, todos os elementos, todas as emoções, pessoas, lugares que compõem o meu processo de recaída, é negligenciar a minha recuperação. E é um processo de autossabotagem. Então, por exemplo, eu sou casado e eu recaí em uma boate de mulheres, onde eu estava procurando a prostituição. Se eu volto para o tratamento e eu não falo sobre o lugar onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem, emoções, pensamentos, se eu não abordo tudo isso de forma transparente e completa, eu vou estar me auto-sabotando. Eu não vou estar avaliando a minha recaída para aprender com ela. Eu vou estar, no máximo, aliviando a minha consciência. Então, eu recaí para aliviar a minha consciência e também mostrar para a minha família que eu estou fazendo alguma coisa, eu volto para o tratamento. Mas aí eu me saboto, não trabalhando aquilo que eu preciso trabalhar, não falando sobre o que precisa ser falado, negando os fatos e as emoções. Então, eu preciso fazer uma avaliação completa, não adianta olhar parcialmente para as coisas ou superficialmente. Superficialidade não ajuda ninguém. E aí, por fim, nós temos 2 últimos slides para trabalhar.
nós vamos abordar agora alguns passos para elaborar um plano e depois falar sobre as características da pessoa sóbria. Vamos começar então com esse plano, alguns passos, algumas dicas para você fazer um plano depois que uma recaída aconteceu. Em primeiro lugar, você vai precisar se estabilizar, adquirir aí um autocontrole e retomar alguns comportamentos saudáveis que você já estava tendo e talvez reavaliá-los, elaborar outros. Fazer uma autoavaliação, o que se passa na sua vida nesse momento, em todas as áreas da sua vida. E aí, fazer uma educação sobre a recaída, aprender tudo o que você puder. Assistir esse vídeo é uma forma de educar-se sobre. Mas só educar-se não adianta. Conhecimento pelo conhecimento não leva ninguém a lugares muito distantes. Eu preciso me educar e entrar em ação. A quarta dica, identificar os sinais pessoais de recaída. Você encontra algumas dicas aí para te ajudar na parte anterior deste mesmo módulo e também na internet e também olhando para a tua própria história de vida. Depois que eu identifico, eu vou administrar os sinais, porque não basta reconhecê-los. Eu preciso administrar, fazer algo para interromper o ciclo da recaída que vai insistir em voltar. E aí fazer um treinamento. Então eu identifiquei, eu administro esses sinais, eu fiz um inventário dessa recaída, eu tenho um diário pessoal, e se a palavra é diário, eu o faço diariamente. E aí, a partir desse inventário, do olhar para a minha própria história e do olhar para o meu cotidiano, eu vou fazer um treinamento para administrar esses sinais, para enfrentá-los, para reconhecê-los e para entrar em ação. Às vezes, tomando até mesmo a direção oposta da que eu estava indo. Vou e posso rever o programa de recuperação que eu vivi, que eu estou vivendo. Eu vou também me envolver com pessoas importantes, contar com a ajuda dessas pessoas, ensinar elas a lidar comigo, seja quando eu estou dando sinais de recaída, seja quando eu recaí. Então, eu posso e devo comunicar a essas pessoas como me ajudar. E isso só eu posso fazer. Então, eu vou contar com a ajuda de pessoas importantes, familiares, amigos, profissionais. E eu vou renovar e atualizar constantemente o meu plano de prevenção de recaída. Porque eu sou um ser dinâmico. A minha vida é dinâmica. A minha família é dinâmica. As coisas mudam. E eu preciso estar atento constantemente, vigiando e atualizando esse plano que eu elaborei. Isso tudo vai fazer uma baita diferença na caminhada que eu estou vivendo. E aí algumas características e valores da pessoa sóbria que podem ser incorporadas na tua vida, assumidas pessoalmente por você. Honestidade, transparência, comprometimento, disciplina, espiritualidade, sobriedade, partilha. Não se esquece de suas limitações. Entra em ação todos os dias para fazer a diferença. A pessoa dependente, a família com uma dependência química, não pode ser uma família reativa. Ficar esperando as coisas acontecerem, ou com aquele famoso ditado, esperar a água bater na bunda para fazer alguma coisa. Esse ditado pode ser um pouco chulo, mas eu não posso ser uma pessoa reativa. Eu preciso ser ativo. Eu preciso entrar em ação diariamente para fazer a diferença na minha vida. Estar com quem eu quero, fazer aquilo que é melhor e mais saudável, aquilo que vai me ajudar a me tornar quem eu sou chamado a ser e quem eu desejo ser realmente, e aquilo que vai me inserir numa cultura de recuperação, numa espiritualidade verdadeira e consistente, numa relação verdadeira com Deus, com as pessoas que estão ao meu redor. E também colocar em prática todas as estratégias que eu elaborei um dia, porque isso vai fazer a diferença e vai me prevenir de uma recaída. São aí dicas que nós temos, E eu gostaria muito de finalizar esse módulo com a palavra de Deus, com um trecho da carta aos Romanos, que vai dizer bem assim:
Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Povo de Deus, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa internalizar ela verdadeiramente e que ela venha a ser uma luz para a tua vida nesse momento. Essas são as referências que nós utilizamos para elaborar esse módulo, principalmente o Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Aquele que nós utilizamos lá no começo foi a nossa referência na elaboração desse módulo de recaída e prevenção de recaída. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe todos nós. Até breve.